Quando a gente se apaixona, é isso, a gente tem esse interesse em conhecer a outra pessoa, então a gente coloca a atenção nela, ela é um mistério, ela é interessante. E também tem aquela questão, né, das nossas projeções. Então a gente fica idealizando que aquela pessoa é do jeito que eu espero, que eu imagino, que eu sonho. E quando a gente está se conhecendo, é óbvio que a gente mostra só a nossa melhor versão, né? Então, tanto a gente quer sempre estar bonita, quer sempre estar cheirosa, quer sempre falar as coisas certas, e o parceiro, a mesma coisa. Então a gente tem essa preocupação, esse cuidado e a gente acaba mostrando só a nossa melhor parte. Bom, isso não dura muito tempo, né, minha gente? Porque as máscaras vão caindo e a gente acaba se mostrando também imperfeitas, né? Cheias de problemas, de dificuldades e vamos percebendo isso no parceiro também. Bom, além disso, com a rotina, né, com a intimidade, com a estabilidade do relacionamento, a gente vai deixando de ter alguns cuidados, né? Aqueles cuidados que mostram que, olha só, eu ainda me importo com a nossa relação, eu ainda quero que você se interesse por mim. E a mesma coisa a outra pessoa, né? O maridão começa a andar com roupa furada, todo maltrapilho, né? Cabelo por cortar, barba por fazer, aquele caos, né? Ninguém liga mais pra nada, porque já tá garantido, né? Já tem estabilidade ali no relacionamento. E isso é péssimo, né, gente, pra relação, porque a gente vai perdendo aquela admiração, aquela coisa gostosa, né? De se cuidar, primeiramente por nós mesmas e também pro outro, né? À medida que a vida vai mudando, que as demandas da vida vão mudando, a gente não consegue conversar e fazer acordos, definir o que cada um precisa fazer, como cada um está se sentindo, como é que tá, se está pesado, se está leve, como que a gente pode encontrar um caminho de solução. Ambos ficam esperando que o outro adivinhe o que precisa ser feito, ambos ficam contando com o bom senso do outro e ambos vão criando histórias sobre a outra pessoa. Ao invés de conversar e realmente entender como a outra pessoa se sente, o que ela espera, o que eu posso fazer, a gente fica supondo. A gente vai criando uma imagem da outra pessoa. E aí a gente não consegue mais se relacionar com ela, com quem ela é, porque a gente se relaciona com essa imagem. Então, não importa o que ela diga, a gente já tem uma verdade sobre ela. E é quando isso começa a acontecer, quando a gente perde a capacidade de enxergar a outra pessoa, de ouvir a outra pessoa e de se expressar para ela, que a gente abandona a comunicação. E quando essa comunicação ela fica cortada, ela não consegue mais fluir entre o casal, o relacionamento começa a morrer. Então, toda vez que a gente fala sobre uma pessoa do passado e a gente diz, fulano é assim, assado, a gente está sendo injusta. Porque essa pessoa vai mudando ao longo do tempo. E a imagem que a gente tem dela é baseada em uma situação específica que aconteceu. E aí a gente simplesmente coloca um rótulo na pessoa. Ela é isso. Se alguém aqui perguntar sobre mim para uma pessoa que me conheceu há 7, 8 anos e nunca mais falou comigo, essa pessoa vai descrever uma Bruna completamente diferente da Bruna que eu sou hoje. E dependendo do contexto que eu me relacionei com essa pessoa, ela vai fazer uma imagem horrível de mim ou vai fazer uma imagem maravilhosa de mim. E ambas não tem mais nada a ver com quem eu sou. Então, se o meu parceiro atual, meu marido, for descrever a Bruna, pode apostar que vai ser uma descrição totalmente diferente do meu ex-namorado e do meu primeiro marido. E qual dessas Brunas é a Bruna verdadeira? Então, por isso, para a gente começar a falar de comunicação, a gente tem que estar disposta a abrir mão dessas imagens que nós criamos sobre a outra pessoa. A gente tem que estar disposta a se relacionar com essa pessoa que está na nossa frente. E isso requer um estado de presença, de abertura, de receptividade. Então, se a gente quer ser ouvida, quer ser compreendida, a gente precisa fazer o mesmo. Então, olha só aqui na imagem. Comunicação além das palavras. Então é importante dizer que o que a gente diz, as palavras que a gente usa, elas, claro, são muito importantes. Mas antes disso, a nossa postura ao falar e a entonação de voz que a gente usa comunicam muito mais. Então imagina que eu chego para falar algo com você e eu tô de braços cruzados, totalmente fechada e séria. Eu tô aberta para ouvir, para receber, para compreender?
Imagina que eu chego para falar com você de cabeça erguida, com uma voz altiva, impondo algo. A minha postura e tom de voz não está mostrando que eu quero dialogar. Ou imagina que eu chego para falar com você toda esmilinguida, parecendo uma pobre coitada, uma vítima do mundo e da vida. Essa postura mostra que eu estou querendo ser compreendida ou eu estou querendo ser acolhida, que alguém passe a mão na minha cabeça como se eu fosse uma criança. Então, gente, tão importante quanto aquilo que eu digo é como eu digo, qual é a minha postura, qual é o tom da minha voz para falar. Tem pessoas que não são muito boas com as palavras, que elas não são muito de conversar e não dá para forçar isso. Se o seu parceiro ele é mais caladão, não adianta você querer que ele vire o comunicador, se não é da natureza dele. Mas as nossas atitudes, elas falam mais que muitas palavras. Talvez você também tenha dificuldades com as palavras, mas se você observar a sua postura, o seu tom de voz para conversar as coisas do dia a dia, isso já vai fazer uma grande diferença na comunicação entre vocês. Outra coisa importante quando a gente fala sobre comunicação entre o casal é a gente não criar uma aura de DR, né? Porque senão fica parecendo que nós vamos discutir a relação. E geralmente é o que acontece quando a gente vai falar algo sobre o relacionamento, né? Então, nunca comece com uma abordagem do tipo: eu preciso falar algo com você, ou a gente precisa conversar, porque isso já cria uma tensão. Normalmente, quando alguém fala isso comigo, eu já penso: vixe, lá vem bomba, né? Coisa boa não é. Então, o que acontece? A gente já entra num estado de alerta, de tensão, que se a gente for observar o nosso sistema nervoso autônomo, a gente entra em simpaticotonia, ou seja, a gente fica pronto para lutar ou fugir. E é justamente isso que acontece nos relacionamentos, né? A mulher quer falar algo com o marido, ele quer fugir de alguma forma, né? Igual sabonete, vai escorregando e quer cair fora para não ter que encarar a fera, né? Ou então a pessoa já vem armada até os dentes, você fala A, a pessoa já fala B e ninguém entende ninguém. Ou então a pessoa está mais preocupada em se defender do que em entender o que o outro está falando. E tudo isso tem a ver com essa aura de DR que é formada quando a gente começa a falar sobre a relação. Então, não crie um momento especial para conversar. Aproveite um momento que está sendo agradável, que está sendo leve, para falar o que você precisa falar. Mas nós vamos falar mais sobre isso lá na frente para você entender o que é que você precisa falar e o mais importante, como. E ainda sobre comunicação entre o casal, para a gente se expressar com clareza, a gente primeiro precisa ter clareza de quais são as nossas necessidades. Então, muitas vezes, a gente sabe que a gente está insatisfeita, a gente sabe que a gente não está gostando, a gente sabe que a gente não quer, mas a gente não sabe, afinal, o que a gente quer. Então, por isso, a importância do autoconhecimento, da gente se entender. Porque como é que o outro vai nos entender se nem a gente se entende? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tinha uma percepção que a minha mãe não se importava comigo. Então eu fui crescendo com essa sensação de rejeição em relação à minha mãe, que ela não gostava de mim, que ela estava sempre me criticando, me inferiorizando. Então eu tinha uma tendência em todas as relações de, ao menor sinal de rejeição, e eu percebia a rejeição se a pessoa discordava de mim, se a pessoa criticasse algo que eu estava fazendo, me desse um feedback, eu achava aquilo rejeição, eu revivia os sentimentos em relação à minha mãe. Então eu já sentia que aquela pessoa não gosta de mim, não se importa comigo. E o quanto eu revivi esse sentimento dentro do relacionamento. Então, muitas vezes eu acusava meus parceiros de não se importarem comigo, mas esse era um sentimento que não tinha nada a ver com o relacionamento em si. Era a minha ferida lá da infância em relação à minha mãe que era ativada, despertada por situações simples do dia a dia.